Eu vou começar partindo de uma das frases da Graziella, na abertura, que a Graziella diz assim: nós estamos preocupados não só com espaços de participação popular, ou participação cidadã, mas estamos preocupados nos rumos da integração regional. E aí, eu vou tentar fazer alguns comentários aqui, uma fala, deixando bem claro que a partir do movimento sindical, portanto, uma visão dos sindicatos, a partir do que nós estamos fazendo no processo de integração regional e qual é a nossa perspectiva. Então, ou seja, eu vou dizer o que nós queremos e o que nós fazemos, e depois fazendo o debate que for pertinente aqui para nós. E não vou também frente a essa sala, que a maioria eu conheço, tentar fazer debates muito aprofundados, porque acho que essa sala tem uma capacidade essa bota imobilizadora que tira a agilidade, uma capacidade de análise maior. Mas eu vou dizer o seguinte: frente à atual crise, e mesmo antes dela, a opção que nós, do movimento sindical, adotamos é construir uma visão de defesa do que é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável para nós, com os 4 pilares, que eu vou falar rapidamente, que todo mundo aqui está quase careca de saber, se não com cabelo branco. O pilar econômico, e aí um outro tipo de modelo econômico que nós disputamos, o modelo econômico pós-neoliberal, um modelo econômico que tenha como base uma complementariedade econômica entre os setores e entre os países, um modelo econômico que privilegie o acesso a bens, serviços e consumo do nosso povo, da nossa população, um modelo econômico que privilegie a segurança alimentar, um modelo econômico que possa ter uma divisão de renda na nossa sociedade e que tenha o trabalho no centro desse modelo. Portanto, organizando um modelo que não seja basicamente o financeiro. O segundo pilar nosso é o pilar social. Não existe desenvolvimento sustentável se não atacar as questões sociais do nosso povo. E apesar de toda a potencialidade e riqueza que nós temos na América Latina, ainda somos a região mais desigual do planeta. Então não nos interessa ter um crescimento econômico por si, se não existe nesse crescimento econômico uma perspectiva de desenvolvimento e atendimento às questões sociais. Se eu não me engano, foi o ministro está aqui. Se eu não me engano, foi ano passado, ou 2 anos atrás, o Paraguai cresceu 12%, né? Ou seja, mais que a China. E que isso refletiu nas questões sociais paraguaias, ou que refletiu no modelo de desenvolvimento. Então, não é só o crescimento econômico, mas também o pilar social. O terceiro é o ambiental, a sustentabilidade ambiental. Isso nós já batemos muito, vários parceiros que estão aqui debatemos em vários fóruns, entre eles no último, na Rio+20, e com a ideia do direito que nós temos do uso dos nossos recursos naturais, de maneira sustentável, de maneira responsável, etc. E o quarto pilar que nós acrescentamos é o pilar político, que não nos interessa no desenvolvimento se nós não avançarmos numa democracia participativa e não acreditamos que possa ser construído um modelo de desenvolvimento que tenha um modelo autoritário político. Então, por exemplo, a condenação que nós fazemos ao golpe em Honduras, ao golpe em Paraguai, de maneira muito firme, a ideia de construção de democracia mais participativa, portanto, elementos de participação do nosso povo nas decisões políticas, mesmo que muitas vezes nós tenhamos um presidente ou uma presidenta, seja ele ex-militar, índio, metalúrgico, guerrilheira ou economista, que seja brilhante na sua presença, na presença da República. Se não tiver uma participação popular efetiva, esse modelo que nós disputamos em construir tem uma fragilidade forte na sua sustentabilidade. E,
a ideia, segundo ponto, no enfrentamento da crise, que é a integração. E aí a nossa integração regional. Eu acho que nós estamos desafiados não só pela crise que nós vivemos no planeta, e se enxergarmos o planeta, você não tem um modelo alternativo à crise do neoliberalismo hoje. No mundo você não tem nada que contrarreste a um modelo mais claro do que é o modelo pós-neoliberal, que articule a humanidade. E nós temos na nossa região um potencial muito forte, com todas as contradições, conflitos que possamos ter aqui na região, uma condição de avançar em algo pós-neoliberal. E em colocar a integração como centro da disputa da saída da crise, nos leva a alguns problemas e dilemas fortes em alguns setores. Um deles é o que a professora falou da crise da União Europeia. Porque por mais que nós tenhamos, a partir de vários setores da esquerda e de movimentos, criticado que era a União Europeia, no fundo, quando se debatia a integração regional e mesmo os debates dentro do Mercosul, você olhava para a União Europeia. 60 anos de construção de bem-estar social está sendo destruído em 5 anos. E hoje a presença de um estado de mal-estar social. Tanto é que a primeira geração de filhos que não vão ter o direito dos pais, etc., etc., e o bravo setor sindical combativo, burocrático, fazendo uma greve geral agora no dia 14 na Europa. Então tem todo um ressurgimento, né, de lutas sociais frente ao mal-estar. E se esse modelo entra em crise, qual é a nossa resposta? Aí eu acho que nós entramos no processo de construção de modelo de integração regional, mesmo que nós não sejamos uma ilha no mundo, olhando a perspectiva latina, ou uma perspectiva regional. Se nós não tivermos a capacidade de mostrar e dizer que tipo de integração nós queremos e que tipo de modelo frente à atual crise que a gente passa, esse período, que pode ser período largo de transição de um modelo para outro, apareça coisa pior. Na região, se nós, no movimento sindical, enxergamos isso, mesmo com muitas lacunas em responder problemas efetivos e propostas efetivas, nós temos uma opção muito clara, que é disputar os rumos da integração. Porque se nós ficarmos de fora, sem disputar concretamente os rumos da integração, nós não acreditamos que ela possa atender algumas expectativas que nós, no movimento sindical, temos. Eu estou falando nós, do movimento sindical, não é com uma postura de arrogância e soberba, porque eu não quero falar em nome de outros movimentos. E vou chegar porque não quero isso. Não tenho autoridade nem o direito de falar em nome de outros movimentos, movimentos sociais. Então, essa disputa dos rumos da integração, ela pode organizar o que nós queremos. Eu não tenho a menor dúvida que o Mercosul, com todos os limites que nós temos hoje, se não tivesse uma grande pressão e partiu do movimento sindical, desde 92, na criação do Subgrupo 11, a época do Subgrupo 11 de Relações Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social, depois a pressão que foi feita na criação do Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul, depois para o FOSEM, depois para os organismos sociolaborais, a equivalência do diploma, a livre circulação de pessoas, não a livre circulação de pessoas. A circulação de pessoas, a equivalência na Seguridade Social e etc., se não tivesse uma pressão interna, não seria pelos governos ou pelos empresários, que têm uma forte participação, que isso conseguiria. Nós podemos até fazer uma análise depois do Mercosul nos governos progressistas, que é onde eu enxergo, frente aos governos progressistas, um momento de não avanço, né? E avançamos em outros. Mas eu não quero me perder em afirmar uma coisa, é que nesse atual período, e não sei esse período até onde vai, na nossa opinião é um erro achar que a Unasul substitui o Mercosul, ou que o Mercosul pode, ou seja, substituir a Unasul. Acho que tem que entender a natureza das coisas que são diferentes, e mesmo que a Venezuela tenha entrado agora, o Equador, se eu não me engano, o Equador pediu a entrada ao Mercosul, e a Bolívia também, como isso vai dar, porque aí é debater conceitualmente o que é a natureza de uma integração e de outra.
na zona do livre comércio, na União Aduaneira, mesmo que imperfeita, que nós temos regras claras de comércio dentro, regras de comércio dentro do Mercosul, que a Unasul não tem. E um papel de estabelecer esse mercado interno, e acho que a Venezuela vai ter muita dificuldade em entrar nas regras do Mercosul. E isso é dito pelos venezuelanos, e nós temos contato, conversas e etc., inclusive com o governo venezuelano. E a Unasul com a natureza diferente. Então eu acho que, ou seja, a gente já participou de debates no movimento sindical, que existe uma tentação de dizer que a Unasul pode substituir o Mercosul. Se a gente entrar nessa tentação, a gente nem disputa os rumos do Mercosul para valer e talvez fique fragilizado dentro da Unasul. Agora, essa disputa de rumos que nós temos no processo de integração, eu acho que nós temos alguns níveis de participação, pelo menos nós que chegamos dentro do movimento sindical. Eu vou estabelecer níveis diferentes para a gente poder conversar aqui. Um deles a gente conversou antes de ontem, no Uruguai, numa conversa que teve do movimento sindical com redes. A Diana estava presente, o Ademar também estava, o Arthur, a Darlene, que é qual é o estágio hoje que nós temos de articulação dos movimentos sociais nas Américas, ou na América Latina, ou na América do Sul, para uma disputa de integração, ou para uma disputa de saída da crise. A REBRIP, que é a Rede Brasileira pela Integração dos Povos, junto com outras articulações dos movimentos sociais, qual é o estágio que nós temos hoje. Eu diria que hoje nós, frente ao processo de integração, não temos consenso. Nós não disputamos rumos desse processo entre nós, os povos organizados, os movimentos sociais organizados. Não temos consenso, não disputamos rumos, não há um programa mínimo para disputar a integração, não há uma visão unitária nos movimentos sociais sobre integração, e há opções de identidade ou ideológicas diferentes que muitas vezes impossibilita a criação de um consenso para dar força, para dar potência no que foi, por exemplo, os movimentos sociais na resistência contra a ALCA, que é a nossa identidade na resistência contra a ALCA, na Aliança Social Continental e na campanha continental contra a ALCA, era a resistência ao processo da Constituição da Área de Comércio das Américas. Nós criamos um poderoso movimento jamais visto na história do mundo, do ponto de vista da articulação de países, de regiões, de países imperialistas, de países dependentes e etc., numa grande articulação dos movimentos sociais, onde a esquerda no mundo, inclui o movimento sindical, que meus amigos aqui da CUT não me peguem lá fora, até porque eu sou da CUT, mesmo estando na CSA, eu acho que nós construímos um grande movimento na Coordenadora de Centrais Sindicais de Cone Sul, que é uma articulação que existe desde 86, que era na luta contra a dívida externa e contra a ditadura no Chile e no Paraguai à época, e depois transformou-se para o Mercosul. Quando entrou o Tabaré, entrou o Lula, né, o Nestor e o Lugo veio depois, nós achamos que está resolvido nossa vida. E o movimento sindical simplesmente baixou, na minha visão, um grau de pressão frente ao Mercosul e de disputa, e não avançou. Porque as agendas nacionais, porque o que estava amarrado na integração, a pressão empresarial foi tão forte, e acho que foi o período que nós menos avançamos no Mercosul, mesmo com a criação do FOSEM, desses governos. Então, do ponto de vista estrutural no processo de integração, que era o Mercosul, que nós tínhamos uma esperança frente aos governos progressistas em avançar, não avançamos. E por quê? Porque, queira ou não queira, o Mercosul nasce de uma articulação governamental. Ele não nasce de um debate nas nossas sociedades, né, indo num processo de integração. Nasce, inclusive, com os parlamentos subordinados aos governos. Bom, isso não é uma grande novidade, mas todo mundo sabe que no Tratado de Assunção, os parlamentos vieram se pronunciar depois disso, né? Então, disputar os rumos do Mercosul hoje, na nossa opinião, é fundamental. E é fundamental não só
pela complementariedade econômica que nós possamos estabelecer e o grau de desenvolvimento que nós queremos para a nossa região, o Alexandre pode aprofundar isso de maneira mais crítica no debate, quais são os setores que pode e o que não pode, mas também pelo quadro político aqui. A crise que nós temos na Argentina, a perspectiva do Uruguai no Mercosul e o Paraguai no debate, não vou me atrever a avançar muito, nós temos pela apresentação, dois paraguaios aqui, o Paraguai com risco em não voltar do Mercosul, com todo respeito ao povo paraguaio de ser uma colônia dos Estados Unidos aqui na América do Sul. Se a direita do Paraguai prevalece na disputa interna. Nós sabemos que a eleição já começou no Paraguai, mesmo sendo em abril do próximo ano. Não sei se há unidade dos setores populares da esquerda paraguaia, né, de tentar ganhar da direita lá. Então, o debate do Mercosul ele assume uma importância não somente do modelo produtivo, econômico, mas também qual é a saída política que nós queremos para a região. Que a Unasul pode pressionar e pressionou no golpe do Paraguai, mas não substitui essa relação estrutural que foi construída de 91 até agora. E nós não conseguimos responder à complementariedade econômica do Paraguai, mesmo que tenha políticas compensatórias em alguns setores para o Uruguai e mesmo para o Paraguai, isso a gente não conseguiu responder. Mas acho que é uma linha de intervenção, uma área de intervenção que nós, do movimento sindical, não queremos deixar vazio. Nós queremos entrar e acho que construir com outros setores sociais isso é fundamental. Terceiro aspecto, que é da Unasul, esse talvez seja o processo de integração que os movimentos sociais deveriam olhar com mais carinho. Com mais carinho do ponto de vista de construir uma efetiva participação. E acho muito positivo a Unasul, o Chile, a Colômbia e o Peru participar, que é o eixo do mal, né, aqui na nossa região. É importante participar por quê? Porque, queira ou não queira, esses países que hoje têm governo de direita, não vou falar dos outros, porque aí alguns podem dizer que salva um ou dois, mas claramente, né, eles estão dentro de um processo sul-americano influenciado ou participando com governos outros progressistas e não deixa imediatamente uma relação direta com os Estados Unidos. Você tem um âmbito subregional ou regional na América do Sul de participação e colocar o Chile, né, em primeiro momento, e a própria Colômbia condenando o golpe no Paraguai é algo, né, importante. A Unasul, que na sua Constituição fala construir de maneira participativa e consensual um espaço de articulação no âmbito cultural, econômico e político entre nossos povos, que prioriza o diálogo político, políticas sociais, educação, energia, infraestrutura, financiamento e meio ambiente, criar paz, segurança, inclusão social e participação cidadã. Essa Constituição, esses fundamentos constitutivos da Unasul, nos permitiria entrar com uma ideia de uma integração nossa entre os nossos povos de maneira mais forte, por esses pressupostos. O que falta? Falta, na nossa opinião, colocar emprego e segurança social nesses pressupostos, né, e a participação cidadã. E como nós entramos nessa disputa da Unasul, a Unasul não tem como característica, apesar do Pedro ter construído e debatido com a gente da CSA em vários momentos, a arquitetura financeira aqui da Unasul, ela não parte da ideia de uma zona de livre comércio e não parte na ideia da constituição de uma nova aduaneira, mesmo tendo um elemento econômico fundamental dentro do processo Mercosul. Então, do ponto de vista conceitual e histórico, é um processo de integração diferente dos que nós conhecíamos até então, que partia do elemento econômico, parte do elemento político. Isso por si, na nossa opinião, o movimento sindical nos obrigaria ou nos demandaria uma participação maior. E isso nós estamos fazendo desde 2008. Nós tivemos reunião com a Michelle Bachelet, quando era presidente, a CSA com ela, e à época o grande debate era a presença de bases militares estrangeiras na nossa região, basicamente na Colômbia, e a presença da missão, né, dentro do Paraguai. E ela dizia que esse era o centro do debate, que tinha de complementariedade, etc.
A gente tinha uma reunião marcada com o Nestor Kirchner uma semana antes, ele morreu, mas tivemos a sua assessoria na Colômbia, até acho que estava junto, não lembro, em Bogotá, numa atividade sobre o Mercosul, e insistentemente pedindo a participação nossa, né, do movimento sindical, mas reivindicando uma participação social dentro do processo de integração. Nós tivemos uma Secretaria-Geral querendo ir para Lima, no Conselho de Chefes de Estado, agora, vai ocorrer agora no dia 30. A resposta deles é: nós só podemos responder um dia, 2 dias antes. Não, querido, desculpa, mas nós não temos o Aerolula, não temos um avião particular para dizer que de uma hora para outra nós podemos locomover, até porque nós vamos estar na União Europeia e América Latina, no Chile, no dia 29, organizando a intervenção sindical. Mais uma vez, posicionando contra o acordo União Europeia e América Latina, para não deixar dúvidas. Mas a ideia nossa é forçar um debate, e em 2 níveis. No nível da estrutura da Unasul, reivindicar uma participação e criação de um espaço de participação social, e em nível nacional. É uma pena que o Marco Aurélio não tenha vindo, mas a pressão com o nosso governo tem que ser feita no nosso governo. E aí é nos organismos de Brasília e etc. Como também nós já reunimos com o Uruguai. Acho que a gente teve conversas com o Paraguai antes do golpe, acho que com o assessor do ministro, se não me engano, o Gonçalo, que foi nisso, e tentar forçar esse processo de participação e ter a Unasul como um espaço realmente de disputa de um processo de integração que tenha uma cara mais do nosso povo. Qual é o problema? O problema é que, mesmo que todos os conselhos funcionem, né, de saúde, história das vacinas, né, da educação e etc., combate às drogas, o que funciona mesmo e vai ser implementado? É a infraestrutura. É os 20 bilhões de dólares nos 31 projetos estruturantes e os 88 projetos individuais, né, que vão ser implementados dentro do Mercosul. Por mais que nós tenhamos, os movimentos sociais, fizemos crítica ao IRSA, à sua época, essa implementação do IRSINHA, né, ela está acontecendo e nós não estamos vendo volume, né, de debate. O debate está fragmentado, portanto, que o partido inicia